Sente, por favor, né? Quem está no colchonete. Eu vou contar para alguém que vai contar um pouco da história que mentalizou e logo em seguida, cadê a bola? Peguei essa aqui. E aí eu vou jogar essa bola para uma outra pessoa e essa pessoa vai dar continuidade à história que a pessoa anterior estava contando. Ok? Vai ser um exercício bem rápido, mas eu quero que vocês exercitem com muita qualidade. Não pode desmistificar a história do outro. É continuidade. Se ele está falando sobre feijão, você não entra com outro assunto. Tá certo? Preparou? Eu vou jogar a bola para alguém para começar a contar a história que estava pensando. Como eu gosto da democracia, a gente já sabe, desde ontem, né? 1, 2, 3. Conta a história pra gente. A história que eu pensei foi a dos 3 porquinhos, né? Os 3 porquinhos, né? Que eles... não fiquem me olhando, sou tímida. A principal parte assim, né, que me frisou foi a parte na qual eles estavam na casa, né, que era uma história que realmente minha mãe contava muito, mas contava da forma dela, né? E o lobo mau, ele... Congela. Joga a bola. Continua contando a história que ela começou. Da onde parou? E aí teve um porquinho, ele construiu a casa de madeira, de palitos. E o lobo mau veio... Congela. Joga. Continua. Era pra ti? Continua. O lobo mau veio e assoprou e a casa caiu. Então o outro porquinho decidiu... Congela. Joga pro próximo. Olha pra pessoa. E a pessoa tem que olhar pra você, tá? Quando for longe, você não joga por baixo, tá bom? Vai. O último pouquinho decidiu fazer uma casa de tijolo, como era resistente, ele não conseguiu derrubar a casa. Ok. 5, rapidinho, por favor. Joga pra mim. Sentado mesmo, por favor. Tá? Tem algumas pessoas aqui desse lado, viu, gente? Pra fechar o círculo. É o seguinte, eu vou dar um tema para vocês e vocês vão começar a contar uma história, tá certo? Toda vez que eu fizer isso, passa para o outro a contação da história. Ser bem rápido e eu quero que vocês aproveitem o dinamismo. Qualquer história. Não, ela vai começar contando uma história e eu vou dizer uma coisa. Quando chegar aqui a história já vai ser outra. Daqui a pouco eu paro, coloco abacaxi dentro dessa história, coloco manga, coloco caneta e vocês vão criando em cima. Aí eu estou contando uma história. Era uma vez, Chapeuzinho Vermelho jogou uma bola. O que tem a ver uma bola dentro da história? Vai ter essa sacada de vocês de estar improvisando, de estar construindo e estar fazendo esse trabalho ser mais dinâmico. Tá certo? Não pode parar. Também não pode repetir as palavras, né? Perfeito, eu já adorei. Pronto, vamos anotar. Bora? Vamos. Tem que começar por ela, do lado. Não, vamos fazer isso aqui mesmo, tá certo? A história precisa ter, inicialmente, 5 coisas. Pente. Pente. A história vai rolar em torno disso. Pente, balão, grave, abacaxi, pente, balão, abacaxi, bola e jussara. Ok? Primeiro, pente, abacaxi, bola, balão, jussara. Então vamos só recapitular, só esse lado aqui do verde para cá. 1, 2, 3, foi? Peixe, bola, Maçã. Falaram, mas... Não precisa ser na ordem, tá? Brinquem com isso. Eu quero que vocês trabalhem isso ao máximo, tá certo? Democraticamente vai ser aquela mesma coisa, não precisa ser por esse lado aqui. Eu vou apontar aí e aí logo em seguida vocês vão começar a contar a história, tá certo? 1,
2, 3. Isso. Gostei. Pronto. Começa por aqui. Está super animada. Preparou. 1, 2, 3 e foi. Era uma vez Chapeuzinho Vermelho, que ela estava na casa dela, só que aí ela percebeu que estavam faltando algumas coisas para ela comprar, para ela poder se sentir mais à vontade na casa dela. Só que aí o dinheiro era pouco, então ela não podia comprar vários brinquedos, nem muita comida, então tinha que ser uma comida forte, que ela pudesse comer assim, que valesse pelo dia inteiro, né? Não podia ser muita coisa. E aí ela pegou lá o cofrinho dela, quebrou, pegou as moedinhas, que a crise está difícil, pegou, foi lá no supermercado, e aí ela pensou, eu tenho que brincar. Então o que é uma coisa que dá para fazer várias brincadeiras? Aí ela comprou uma bola. Congela. Uma bola pequena. Continua. Mas não muito satisfeita, ela deu 2 passos à frente, parou e pensou. Só a bola não vai me deixar 100% feliz, preciso comprar mais alguma coisa. Ela deu 2 passos adiante e viu que tinha uma seção de balão. Pegou o balão. Continua. Aí ela pensou também que começou a brincar. E aí ela ficou meio descabelada, né? Aí ela resolveu ir. Aí ela encontrou um pente na casa dela e não encontrou nenhum. E aí ela resolveu ir com o pente inteiro. Continua. Como ela brincou, ficou com fome e pediu para a mãe dela fazer jussara. A mãe dela fez, ela Olha, aí como ela tomou meu de Sara, só que ela não matou a fome dela, então ela pegou uma fatia de abacaxi e começou a comer, botou de Sara e outras frutas, fez um coquetel. Continua. Não pode repetir? Pode. Ah, tá. Continua. Então, a Chapeuzinho Vermelho era uma menina tão esperta. Ela era demais. Tudo ela queria pra ela. Tudo ela queria. Ela foi começar a jussara, ela ficou toda melada e se melou. E aí sujou o cabelo, sujou a roupa, sabe que jussara não sai. E a mãe da Chapeuzinho Vermelho começou a gritar: menina, tu tá toda suja, tu tá toda descabelada. E aí a história... Continua, tá? E a Chapeuzinho Vermelho corria, e ela foi pro espelho e começou a se pentear. Continua. O Chapeuzinho Vermelho foi para o espelho e começou a se pentear, mas então, ao olhar no espelho, ela pensou que era uma princesa. Foi até a cozinha, pegou aquela parte do abacaxi, veio e colocou na cabeça. Mas aí ela continuou se olhando no espelho e viu que ela estava ficando toda vermelha. Aí a mãe dela disse para ela: minha filha, tu comeu jussara com abacaxi. Isso faz mal, minha filha. Por isso que tu tá ficando vermelha desse jeito. Continua. Acabou tendo uma alergia e começou a inchar. Então, minha filha, tu tá igual uma bola. O que fez contigo mesmo, minha filha? Tem que ir no hospital ver o que está acontecendo com você. Continua. E aí, com essa situação tão agravante, a mãe dela disse que só tinha uma solução: fazer uma festinha para ela, com os amigos, porque com certeza ela ia melhorar. Então resolveu decorar a casa, o ambiente, encher de balões, fez a festinha para chamar os colegas. Continua. Aí o lobo mal apareceu. Todo descabelado. Aí ela pegou o pente, começou a passar no lobo mal, foi arrumando ele, cantou bonitinho. Continua. Em um certo dia, a Chapeuzinho Vermelho amanheceu com os cabelos cacheados. Volta. Pareceu que já tinha voltado. Interligando a história. Como ela já tinha penteado, arrumado o lobo, ela resolveu também se arrumar para ficar. Continua. Ah, eu? Isso, pegando o filhinho dela. Então, Pente, nós estamos no pente. cabelo cacheado. Volta. cacheado. Volta para a história. Então, como ela já estava bonita, o cabelo todo arrumado, ela resolveu ir passear na praça. Quando chegou lá na praça, Quando chegou lá na praça, ela
olhou o lobo mau novamente. Só que o lobo mau estava mal penteado. Aí ele Continua. Volta. Lá na praça também ela encontrou, sabe quem? Vocês estão esquecendo, o caçador. E aí eles três foram. Continua. Eles três foram ao salão. Continua. Não, continua aqui, ó. Dando sequência, vai. Chegando no salão, ele pediu que gostaria de dar uma hidratação aos cabelos. E finalizar com uma bela escova. Afinal de contas, eles gostariam de estar bem, né, apresentados. Continua. Aí os caçadores observaram, gente, eu sou caçador, negócio de salão não dá pra mim. Eu vou atrás do lobo mau, que quis correr atrás, né, que estava correndo atrás do Chapeuzinho Vermelho. Aí ele quis correr, ninguém quis mais saber do salão. Continua. Saiu do salão. Volta. Assim, aí correram atrás do lobo mau, porque o lobo mau sempre estava querendo correr, né, para pegar a Chapeuzinho Vermelho, porque ainda, quando ela ia para casa da vovozinha, levar as frutas, primeiro ela foi ao supermercado, comprou várias frutas, abacaxi, né, o açaí, o abacaxi, as frutas, né, que a mãe pediu. Continua. Que a mãe pediu. E ainda solicitou a Chapeuzinho Vermelho que comprasse algo que a divertisse, como uma bola, um balão, porque ela era uma menina solitária. Então ela vivia só pela floresta, então ela resolveu comprar essa bola. Continua. Como eu já estou cansado da parte de pentear o cabelo, né? Ah. Então aí Volta. 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 Da onde estava? Não, como eu havia dito, ela era uma criança solitária e comprou uma bola e Não, continua ainda. Vai. E um balão. Então ela saiu lá do supermercado, tudinho, comprou sua bola, seu balão e Continua. quando ela saiu do supermercado, ela pegou e ia caminhando para a casa da vovozinha e o lobo começou a perseguir ela. E aí o lobo resolveu correr mais rápido e ela via que o lobo estava se aproximando dela. Continua. Ela correu, chegou na casa da vovó, bateu a porta. A vovó estava deitada, mas rapidamente levantou para que o lobo não conseguisse alcançar a Chapeuzinho, que vinha com uma cestinha de doce de abacaxi para a vovó. E o lobo continuou correndo e batendo na porta, até que de repente apareceu o caçador. Continua. Antes que ele engolisse a vovozinha, o caçador deu um tiro nele. Super pedagógico. Ele ficou lá, se batendo. Mas o lobo mau não morreu. Ficou muito feliz. Continua. Com toda essa correria, o remédio da Chapeuzinho Vermelho acabou passando o efeito. E ela começou